Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 15 de abril, segunda-feira da terceira semana da Páscoa, vamos refletir o Evangelho de João, o capítulo 6, os versículos de 22 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos a explicação do Evangelho de hoje. O convite que Jesus faz a mim, a você, é que trabalhemos para o pão que dura para a vida eterna. Veja que no capítulo 6 do Evangelho de João, o tema central é o pão. Jesus, o enviado de Deus, é o pão do céu, é o pão da vida eterna. E então diz: trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura a vida eterna. A partir da multiplicação dos pães, Jesus vai fazer uma longa catequese sobre o pão da vida. E começa hoje por criar em nós a fome de Deus, fome pela fé, pois que os sacramentos são sinais da fé. A multiplicação dos pães e dos peixes era também um sinal. Jesus tinha matado a fome daquela multidão com o alimento que lhe multiplicara no monte. Mas o alimento de que eles precisam e que devem esforçar-se por encontrar é Ele próprio, é o próprio Jesus, o Senhor, a quem alcançarão pela fé. Acreditar em Jesus é viver dessa fé, é alimentar-se com o alimento que leva à vida eterna. A graça de Deus é a causa da salvação e a fé é o meio. É claro que vários fatores ocasionam a salvação, como o próprio fato de estarmos perdidos muitas vezes, ou o fato de ouvirmos a mensagem do Evangelho, mas tudo isso são causas imediatas e, por assim dizer, tornam-se meios. A causa primeira é o próprio Deus, a sua graça,
a sua vontade de salvar, o seu desejo e o amor pela humanidade. Em certo sentido, podemos dizer que a graça é a parte de Deus e a fé é a parte do homem, embora a fé também seja um dom de Deus. Deus oferece gratuitamente a salvação, mas o homem tem a responsabilidade de acreditar, de confiar e recebê-la. Você precisa crer em Jesus e em sua palavra. Não sejas multidão tratado no Evangelho, que pede ou exige de Jesus um sinal forte, um milagre espetacular. O povo estava querendo ou esperando um Messias poderoso, capaz de derrotar os opressores romanos e que lhe garanta o pão deste mundo sem esforço e sem trabalhar. Notem que, mais tarde, Jesus vai dizer que o meu reino não é deste mundo. E daí a reação de Jesus: trabalhai pelo alimento que dura até a vida eterna. Qual é o alimento que dura até a vida eterna? Deve ser aquele que chega até lá. Jesus disse-nos que era Ele próprio. E o que é que significará trabalhar por Ele próprio? Isso é, pelo alimento que dura até a vida eterna? Então, nós somos convidados e convidadas a buscar o essencial, o alimento que dura para a vida eterna. Então, esta é a proposta de Jesus. Jesus não está contente com essa multidão que o procura porque foi alimentado pelo pão, porque viu milagres. Jesus quer que cada um de nós acreditamos no seu mistério, no seu propósito, mas não porque vai comer o pão que mata a fome do corpo. Jesus espera que cada um de nós busquemos o alimento que dura para a vida eterna. Essa é a proposta do Evangelho de hoje. Estejamos atentos, então, para acreditar naquilo que Jesus nos propõe. Trabalhai por aquilo que dure, que não seja algo passageiro. Comemos o pão espiritual, o pão que sustenta a nossa fé e que nos impulsiona a buscar cada vez mais o que é de Deus, o que é do alto. O alimento que vai fazer com que a nossa vida seja fortalecida, principalmente nos momentos de dor, nos momentos de aflições, nos momentos que a gente se sente perdido. Deus nos ajuda.